Adicionando mais atributo à classe pessoa física, como trabalhar com tipagem forte, o que são métodos e como criar um em uma classe. Eu acho que até aqui dá para fazer. Vamos fazer essas três aqui então? Bora? Bora, bora? A fim de usar o PHP Storm. Bora! Fala galera, beleza? Tio Jobs aqui e hoje a gente vai dar continuação na nossa aula de programação orientada a objetos, beleza? Bom, se você não é inscrito no canal ainda, deixe seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho aí também, tá? Para dar aquela moral pra gente e você não perder nenhum conteúdo. Sem mais delongas, bora pro conteúdo então. Bom, galera, então vamos continuar. Eu fiz esse mapa mental aqui para facilitar o que vamos aprender, tá? Então tem bastante coisa ainda para a gente ver, né? Ó, sobre programação orientada a objetos e hoje a gente vai ver como adicionar mais atributos à classe pessoa física. Vamos relembrar o nosso projetinho aqui, ó. Eu tô com o projeto aberto em PHP Storm, você pode abrir no VS Code, tá? Então eu vou abrir aqui pessoa física, tá? Então o PHP Storm ele já deu uma reclamada a mais aqui que o VS Code. Eu deixando o mouse em cima aqui, ó, ele tá falando que não tem o namespace, tá? Então, eu só vou colocar o namespace aqui, namespace. E aí esse namespace ele vai vir desse arquivo composer.json, tá? PSR4, esse namespace aqui, ó. Eu só vou copiar, vou voltar lá, colar, ponto e vírgula, tá? Ele já vai parar de reclamar aqui, beleza. Colocamos um namespace. E aí o que eu vou fazer também aqui para executar mais fácil nossos arquivos, na raiz do projeto, eu já vou deixar um arquivo de execução ali, tá? Então, eu vou abrir o meu terminal aqui, ó. Só vou dar um touch aqui num arquivo, sei lá, app.php ou index.php, chama o que você quiser, tá? Vou chamar de app.php. E aí a gente não tem touch, por quê? Porque a gente tá no PowerShell, tá? Então por isso que a gente não tem esse touch. Mas eu vou criar na mão aqui, ó, um PHP file. Vou chamar aqui de app, tá bom? E aí, o que que esse arquivo vai ter? Basicamente, tá? A gente vai precisar chamar a nossa classe, certo? Com require once, beleza? Aí, o que que eu gosto de usar aqui, ó? Eu gosto de usar o underline, underline dir e concateno com o diretório que eu quero acessar, tá? Que é o source, né? E o arquivo lá para ele fazer o carregamento da nossa classe, tá bom? Isso aqui, ele ajuda, ele vai funcionar para qualquer sistema operacional. Por isso que eu uso isso. Pode ser que você usar o caminho relativo direto no Windows, pode ser que no Linux dá algum problema. Então eu uso esse underline, underline dir aqui, ele funciona em todos os sistemas operacionais, beleza? Tá, então aqui a gente já fez o carregamento, né, do arquivo aqui da classe, certo? Classe pessoa física. Então, para a gente ver se está tudo funcionando, essa parada aqui, ó, a gente tem que tirar daqui, porque não é responsabilidade dessa classe, tá? Então aqui a gente só tem o tratamento e a gente testaria aqui no app, tá bom? Então aqui eu dei um Ctrl V, o PHP Storm falou, pô, precisa incluir aí e tal. Então ele já deu um use aqui na nossa classe, tá? Mesmo com esse require aqui, ó, tá? Ele precisa dar um use na nossa classe, tá bom? Beleza. Então aqui eu tô fazendo pessoa física, new pessoa física, beleza? Tô dando um var dump aqui, pessoa física, tá? Como que a gente executa o projeto agora? PHP app.php. E aí ele voltou a funcionar tudo certinho, tá? Executou a classe aqui. A gente tem uma propriedade nome, né? Que é uma string aqui, certo? Que a gente declarou na nossa classe lá, que não tá fortemente chipada, a gente vai ver isso mais para frente, mas two jobs o conteúdo, beleza? O que que eu vou fazer aqui também já nessa aula para facilitar a nossa vida, tá? Pode ver que eu estou usando o vardump aqui e ele exibe no terminal de uma forma muito feia, tá? No browser também é exibido de uma forma feia. Então, eu vou abrir aqui, ó. Eu vou usar o Symfony Vardumper, porque esse cara aqui, eu escrevi tudo errado, Symfony, né? Esse cara aqui vai ajudar a gente, que é basicamente o DD do Laravel, tá? Só que em qualquer projeto PHP, tá bom? Então aqui ele ensina como instala. Vou instalar esse cara aqui, ó. E vamos ver se tem mais alguma coisa. Aí não tem mais nada.
É só dar o... Ah, a gente precisa dar o require do autoload, certo? Para poder autocarregar todos os nossos pacotes de terceiros aí, vamos falar assim. Então já vou copiar esse cara. Mas depois a gente já pode usar essa função dump, que seria o DD lá do Laravel, tá? Aliás, seria o dump do Laravel, que eu acho que ele vai continuar para baixo. Mas enfim, deixa eu já colocar esse require aqui também, que ele pediu, tá? Do autoload. E pode ser que eu colocando esse require do autoload, não sei se eu vou precisar disso aqui, ó. Vamos ver. Pode ser que não. Aí aqui ele falou que instalou tal. Então vou trocar aqui para dump. Ah lá, ele já até autocompletou, tá? E vamos ver se vai funcionar isso aqui então. Ou se vai estourar um errão na nossa cara. php app.php. Ah lá, ó, aí já fica bonitão, tá? Então, como a gente fez o carregamento do autoload, ele já vai carregar tudo que está dentro de PSR automaticamente, PSR4, né, tal. Então, não preciso mais dessa linha, tá? Então, beleza. E aí, continuando a nossa aula aqui, a gente vai adicionar mais atributos à classe, tá? Então, geralmente, uma pessoa física aí, dependendo do cadastro, ela vai ter nome, e-mail, né? Então, posso adicionar outra aqui, ó, e-mail. Então, vou adicionar aqui, ó, icarojobs.oficial@gmail.com. O que mais? Nome, e-mail, telefone. Legal que a minha IDE tá trolando, velho. Telefone, então vamos lá, ó. Fone. O certo é eu jogar tudo em inglês aqui, que vai facilitar mais a minha vida aqui. Name, e-mail, fone, né? 16, vou jogar qualquer número aqui, ó. 16, 92222, 2222. Tá bom. Beleza, tá? E aí, nome, e-mail, telefone. Vou deixar só assim por enquanto, tá? Vamos pôr aqui documento. Vamos pôr aqui, ó, CPF, né? Public CPF. Que seria o documento do cara. Para pessoa física, certo? Então vou jogar aqui, ó. 322, 222, 222, 222. Vou jogar qualquer coisa aqui, tá? Então, beleza. Vamos ver se está funcionando aqui ainda. Então, tem várias propriedades aqui agora de uma pessoa física, tá? Então, é assim que a gente adiciona mais propriedades numa classe, tá bom? Então é só a gente falar a visibilidade dela, se é pública, privada, né, protected, que é protegida. Isso eu vou explicar depois, tá? Com mais calma, tá bom? Aqui a gente está colocando o nome da variável, isso é o básico, tá? Sem tipar, sem nada. E igual o valor, aí já vai vir o valor aqui, tá bom? Se tivesse algum número e tal, vamos supor, ó, public age seria a idade, né? Então vou colocar, aí é um número inteiro, a gente sabe, né? Vou colocar aqui, ó, 35, por exemplo. Então a gente já sabe, two jobs aqui, 35 anos, aí é um inteiro, não precisa pôr dentro de aspas simples, é um número inteiro, tá? E aí lá no nosso app, né? Na hora que a gente exibe o nosso terminal aqui, ó, na verdade, dá um Ctrl L para limpar, executar de novo. Aí a idade já vem, ó, sem a aspa, né? Porque agora é um número inteiro, tá bom? Tem como tipar também, eu acho que eu já vou adiantar esse assunto, porque é difícil passar esse assunto separado, mas eu já vou explicar para vocês como trabalhar com tipagem no PHP também, tá? Então, aqui no PHP, tem como a gente garantir que isso aqui vai ser só uma string. Qual que é a primeira coisa que eu gosto de fazer, tá? E eu recomendo todo mundo fazer. A gente falar que esse arquivo vai trabalhar com tipagem estrita, uma tipagem forte, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, declare strict types igual a 1, ponto e vírgula. Nesse momento eu falei para esse arquivo PHP, cara, força a tipagem aí, se o cara declarar como string, não deixa ele declarar outra coisa e tal. Então agora a gente pode fazer aqui, ó, public string name, tá? Public string e-mail. Aqui a gente está tratando como se fosse uma string também, tá? Telefone, string CPF e aqui vai ser um int age, tá? A gente está falando que é o inteiro, tá? Aqui, velho, essas aspas simples aqui, ó, seria bom também, eu dei um Ctrl R aqui, tá? Trocar por aspas duplas, tá? Então vou trocar tudo aqui, mais fácil, tá? Então selecionei no PHP Storm. No VS Code com minhas extensões dá certo isso também. Selecionei aqui, Ctrl R e troco pelo que eu quero, dou Replace All, pronto, ele já troca tudo, tá?
diquinha a mais aí de IDE. Então, beleza. Eu gosto de usar aspa dupla, tá? Quando eu tô fazendo atributos. Então, beleza. Então, aqui a gente já tá começando a ter uma classe um pouco mais bonita, né? A gente já falou que a gente vai trabalhar com tipagem forte, isso evita alguns bugs aí, né, em produção. Que aí, vamos supor, o cara tem um campo string, ele quer jogar um número lá dentro, vai dar ruim. Então, a gente já força isso e vai estourar um fatal error quando o cara tentar fazer esse tipo de operação, tá? Então, beleza, tá? Então é assim que a gente já coloca propriedades numa classe, tá? Numa classe PHP. Deixa eu ver aqui no nosso cronograma o que mais que tem para a gente passar aqui, ó. Então, adicionando mais atributos à classe. Então, isso aqui a gente já adicionou. Deixa eu pintar aqui e pôr um ícone. Eu acho que eu tô apanhando disso aqui. Ao check aí, ó. Beleza. Como trabalhar com tipagem forte? Então, aqui a gente já conseguiu fazer também, né? Beleza. E o que são métodos e como criar em uma classe, tá? Então, vamos matar mais esse aqui para a gente matar essa aula de hoje aí, tá? O que são métodos e como criar? Métodos ou funções também, eles são ações que a sua classe vai poder tomar. Por exemplo, numa classe de pessoa física, o que a gente poderia ter aqui, tá? Eu vou setar alguns métodos, algumas classes, tá? Mas que na vida real pode ser que eu não utilize. Tem muitos que eu não vou usar, na verdade, tá? Mas aqui, ó, por exemplo, ó, aqui a gente está setando tudo na mão, tá? No momento da classe. Então, quando a gente instancia a classe, que foi o que a gente fez no arquivo app aqui, ó, new pessoa, né? Então tudo já está preenchido, tá? Só que não é bem assim que funcionam as coisas na vida real, tá? Na vida real, geralmente, a maioria dessas propriedades aqui nem vão estar preenchidas, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou trocar tudo isso aqui, tá? Na verdade, eu não preciso já nem setar nada, eu vou trocar tudo isso aqui. Deixa eu já fazer assim, ó, segurando o Alt, que aí é mais rápido, né? Então, geralmente, na vida real, você vai só declarar, tá? Tem gente que gosta de inicializar, public string igual vazio. Isso vai do caso também, tá? Mas beleza, só declarou. Se a gente executar aqui agora, ó, você vai ver que, tipo, só tem a classe, mas não tem nada setado, tá? Padrão, normal, tá? E aí aqui, ó, no app, seria bom a gente setar essas informações, tá? Como aqui tá tudo público, tá? Como tá tudo público, presta atenção no que eu tô falando, tá? Você poderia vir aqui e fazer assim, ó, cifrão, pessoa física. Aí, quando você dá, eu chamo de seta isso, né? Que é o traço sinal de maior no PHP. Aí ele já te mostra algumas sugestões aqui, ó. Name, por exemplo, ó. Two jobs, tá? Eu vou fazer só esse para vocês verem. Vou salvar aqui, ó. Que faltou um igual aqui, obviamente, né? Name igual two jobs, tá? E aí você vai ver que agora a nossa classe tá com a propriedade name preenchida, tá? Beleza. E aí poderia setar as outras também, né? Pessoa física. O que mais? E-mail. Qual que vai ser o e-mail do cara? icarodobsoficial@gmail.com. Aí você vai setando, ele vai preenchendo, né? Pessoa física. Eu pôr aqui, ó, CPF. Qual mais vai faltar aqui, ó? Name, e-mail, CPF, fone e age. Então, vamos pôr um telefone qualquer aqui. E o age, né? Beleza, tá? Setamos aqui. Agora, esse objeto aqui, ó, daqui para baixo, ele tá pronto para trabalhar em outra classe até, tá? Porque ele tá com as propriedades setadas, tá? Propriedades são isso aqui, ó, essas coisinhas que a gente declarou aqui, tá bom? Só que tem como declarar isso via método, e aí depois eu vou explicar para vocês qual que seria a vantagem de declarar isso via método. Mas vamos lá. Vamos criar um método aqui para setar o nome, por exemplo. Então, public function, essa é a estrutura, tá? Visibilidade, que é público, protected ou private, visibilidade. Function, a função.
E aí o nome da função, por exemplo, setName, tá? Aí, o que vai receber no parâmetro? Uma string, certo? Que aí a gente já está trabalhando tipado aqui, ó, name. E não vai retornar nada. Então, void, dois pontos void. Dou um enter, abro o fecha-chave e faço o que eu tenho que fazer, que é o que, ó? This name recebe esse parâmetro aqui, ó. Quando eu falo this name, eu estou falando que esse nome da propriedade, this name, vai ser igual a esse nome do parâmetro, cifrão name apenas, tá? Anota aí essa diquinha. Então a gente poderia fazer set name, set e-mail, set phone, set CPF, set age, tá? Vamos trocando aqui, ó. Vou fazer por parte. Não vou usar o gerador, não, porque senão vocês não vão entender. Set e-mail, tá? Aí aqui é a mesma coisa, ó. Cifrão e-mail. E aqui também, ó. Cifrão e-mail, tá? O que mais? Set phone. Então aqui vai receber um phone. E aqui também. Aqui já errei, né? E-mail aqui. Aqui phone. O que mais? Falta o CPF e o age, né? Então, set CPF. Então, aqui a gente vai ter um CPF. Certo? E aqui, set age. Cifrão age. Jogo o age aqui, ó. Troco o age aqui, tá? Nunca retorna nada, porque a gente só tá setando, não precisa... Aqui é int, tá, gente? Por isso que a IDE já estourou. Por isso que é bom trabalhar tipado. Você viu que a IDE me incomodou? Se não tivesse fortemente tipado, a IDE não ia falar nada ali se tivesse só age, entendeu? Sempre trabalhe fortemente tipado, tá? Que é com declare strict e forçando os tipos, tanto de entrada quanto de saída, tá? Eu vou explicando isso aos poucos para vocês. Então a gente setou tudo aqui e agora qual que seria a vantagem por enquanto, tá? Porque ainda não tem nenhuma, porque os métodos são públicos, tá? Mas qual que seria a vantagem? Que aí você tem um nome específico, uma função específica para setar as propriedades do seu objeto. Então vamos lá, né? Então tudo isso que a gente fez aqui, ó, ele funcionaria como aqui, ó? Como, ó, lembrando, tá? Como os métodos são públicos, eu posso setar diretamente aqui, tá? Mas depois a gente vai ver que é uma forma da gente barrar isso. Então, agora, como que a gente poderia setar todos esses valores aqui, ó, tá? Então, eu vou comentar aqui, ó. E aí eu vou fazer agora via função, tá? Via método, perdão. Então, pessoa física, set, ó. Só de eu escrever set, ele já me mostra todos os sets que tem. Então, set name, e aqui só vai receber uma string, ó. Two jobs. Então, vou setar só um, só para vocês verem, tá? Por enquanto, ó. Então, eu vou executar de novo, ó. Ctrl L de laranja, ele limpa o terminal. Vou dar seta para cima, se a seta deixasse funcionar. Aí, ó, ele já setou aqui, ó. Tá vendo? E esse maisinho aqui, ó, o mais, o que que é esse mais, tio? É o tipo de visibilidade, tá? Então esse mais significa que ele é público, né? Ele tá aberto aí, ó. Pode setar ele por método ou pode setar diretamente, tá? Então anota aí, o mais significa visibilidade pública, é o public, tá bom? Beleza. Então dá para setar os outros caras aqui, ó. Pessoa física, set e-mail, né? icarojobsoficial@gmail.com. O que mais? Pessoa física. Set CPF. Então vou pôr lá. 322, 322, qualquer coisa aqui, ó. O que mais? Fone, né? Então, pessoa física. Set fone. 16, 922, ou qualquer número aqui. E a idade. Pessoa física. Dá um grau, ó. Set age, tá? Vou colocar aqui, ó, 35, né? Isso aqui pode ser que dê algum problema. Pode ser, não sei agora, tá? Mas pode ser. Eu vou testar. Se não der problema, eu consigo te explicar por que que não deu. E se der problema, eu consigo te explicar por que que deu, tá? Então, vamos lá, ó. Vou salvar aqui. Isso aqui a gente não precisa mais, que a gente setou tudo por método, tá? E a gente tá expondo, dando um dump aqui na classe com todas as propriedades setadas, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, e vou executar novamente, tá?
ele não deu problema aqui, tá? E eu vou te explicar o motivo óbvio para isso ter funcionado, ó. Porque aqui a gente jogou uma string e lá dentro era um int que ele ia aceitar. O PHP, tá? Por padrão, ele faz um casting, tá? Quando a gente fala que o tipo é inteiro e tá vindo uma string. O que que ele faz? Ele tenta converter essa string para inteiro. É a primeira coisa que ele faz. Se for um número, se não der erro nessa conversão, beleza. Ele já converte como um número e tudo certo, tá bom? Agora, tipo, se ele não conseguir converter, ele vai falar: opa, deu um erro aí, mano. Entendeu? Estourou um erro aí muito louco, tá? Isso é uma teoria, tá? Que eu estudei já em livros. Vamos ver se isso aqui na prática vai funcionar. Ah lá, ó. Funcionou, ó. Eu pus um A aqui, que não é o número, na hora que ele tenta converter, ele fala, cara, isso aqui não é um número, tá? Então, só se fosse um número isso aqui ia funcionar. Mas tente sempre passar exatamente o que você precisa, tá? Que é sem aspas aqui, que é um inteiro, tá bom? Então, vou executar aqui, tudo funcionando, tá? Nesse caso, qual seria a vantagem da gente ter um método setName, setemail, bababá, tá? A vantagem seria se eles fossem protected ou private. Por quê? Eu tenho essa classe aqui, ó. Vamos supor que essa classe aqui, ó, a chamasse assim, ó. Cifrão toJobs, tá? É um objeto toJobs, tá? Então vamos supor que a gente teria aqui esse objeto. Deixa eu ver se ainda está tudo funcionando. Aí, ó. Esse objeto toJobs. Só que um espertinho no sistema falou: nossa, velho, toJobs, né, tal, tá acessando o sistema aí. Vou fazer o seguinte. Vou pegar esse objeto toJobs. Vou falar que o e-mail, né? O e-mail vai ser o quê? Fernando@gmail.com. Exemplo, eu falei um nome bem aleatório aqui, um e-mail bem aleatório, tá? E aí, na hora que eu executar esse cara aqui, o que vai acontecer? Olha só, cara. Ele conseguiu mudar, tipo, o e-mail do cara em tempo de execução. Por quê? Por que que ele conseguiu fazer isso? Porque a propriedade e-mail tá pública, o maisinho, lembra? Então, tipo, tá, Deus dará. Então, qual é a vantagem de usar métodos set, se a propriedade for privada, tá? Então, vamos lá. Vamos no pessoa física aqui, tá? E a gente vai alterar todos esses public aqui, ó, para private, tá? Então, vou dar um Ctrl R aqui, vou alterar para private, tá? Eu não vou mudar tudo porque o método tem que ser público, a propriedade tem que ser privada, tá? Então, o que que eu vou trocar aqui, ó? Vou trocar esse. Opa, fiz merda. Faltou dar um espacinho aqui, ó. Esse. Aí um deu chabu ali, eu troco aqui na mão, não tem problema. Tá, beleza. Agora eles são privados. As propriedades são privadas. O que que quer dizer? Cara, diretamente você não vai conseguir fazer merda no meu objeto, não, tá? Não vai conseguir alterar diretamente, não. Então, ó, eu nem fiz nada. Estaticamente, a IDE já consegue. Opa, isso aqui vai dar merda, ó. Se eu deixar o mouse em cima, o que que ele fala, ó? Member tem uma visibilidade. Member seria a propriedade, tá? Propriedade tem uma visibilidade privada. Tipo, torne a pública, né, para tentar fazer isso que você tá fazendo. Mas eu não quero torná-la pública, tá? Por quê? Eu quero que se um espertinho tentar fazer alguma alteração num objeto que já está instanciado, que rebente uma merda aqui, ó. Tá? É isso que aconteceu, tá? Ele rebentou a merda aqui, ó. Na linha 15, ó, certinho, tá? Beleza. Estourou um errão aí. Eu não posso fazer isso. Beleza, tio Jobs. Você tá pagando espertão aí. Só que eu sou mais esperto que você. 7,5 e joga o e-mail dentro. E agora? Cadê seu Deus? Vou executar aqui, ó. O cara conseguiu mudar para Fernando, tá? O cara conseguiu, ó. Tá vendo? O cara conseguiu. Ai, tio, mas você falou que private e tal não dá para mudar, então. Mas o método é público. O método é público, ele consegue mudar. É por isso, tá?
que existe Object Calisthenics, que é aquele conceito que eu já ensinei lá no meu canal. Para resolver esse tipo de problema é com Object Calisthenics, tá? É com boas práticas. Então, o certo aqui, tá? Eu não vou entrar a fundo, se vocês quiserem pode ver aí a playlist, que tá na playlist Coreografia de Object Calisthenics. O certo aqui, para resolver esse problema, para o cara setou uma vez já era já tá no construtor da classe, entendeu? Por quê? Construiu a classe, você só pode ter métodos get. Por isso que eu falei para vocês que tem muitos métodos aqui que eu não uso, que são métodos set. Que o set você pode tipo alterar o objeto em tempo de execução. Isso não é certo, tá? Isso é uma má prática, tá bom? Eu vou falar isso mais para frente para vocês, mas o certo seria jogar todos os parâmetros aqui, tipo, sei lá, Two Jobs, Icaro Jobs, blá, 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 entendeu? E aí não ia ter nada de set aqui, porque ele já ia estar setando aqui, tá? E aí depois só ia ter métodos get para obter a informação, tá? Mas enfim. Eu queria mostrar para vocês como se cria métodos numa classe. Então esses métodos aqui são métodos públicos, tá? Todo mundo tem acesso. Poderia ter métodos privados também, vou deixar para falar nas aulas de visibilidade, tá? Mas aí os privados lá de fora a gente não ia conseguir acessar, tá bom? Aqui de fora a gente não ia conseguir acessar. Basicamente isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para essa aula, se não já era. Deixa eu ver. Então isso aqui a gente já concluiu. E beleza. Aí eu vou deixar para a próxima aula para a gente falar sobre a diferença entre this e self. Show? E aí, galera, o que acharam dessa aula aí? Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho aí, tá bom? Para vocês não perderem nenhuma aula, beleza? Bom, eu fico por aqui, forte abraço e bora estudar!